Paz, Senhor, querida igreja, amém. Como está essa atmosfera maravilhosa? A presença do Pai é real no nosso meio. Você já pôde perceber, desde o início desse culto, o quanto Deus se preocupa com você, o quanto Ele nos ama. Esses louvores que foram aqui ofertados a Ele, tocaram profundamente em nossos corações, revelando o cuidado dEle. Amém? Vamos juntos receber a porção da palavra que Ele tem para nós, um texto da leitura que o pastor Orlando fez, a 1 Reis, capítulo 17, louvado seja Deus. Vamos ler aqui alguns versículos, amém? Eu vou me ater aqui aos versículos iniciais, somente, porque a leitura oficial já foi a partir aí do verso 7, vamos ler aqui os versículos iniciais de 1 Reis, capítulo 17, vamos ler até o verso 7, amém? Amém? Ora, Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Verso 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. E habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. Verso 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Quantos pode glorificar Deus por essa palavra? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, diante desta palavra que acabamos de ler, que teu Espírito Santo nos conduz agora, e que tu, que conhece as reais necessidades de cada pessoa querida, amada, que aqui está, venha falar, Senhor, venha de encontro a essas reais necessidades, que a tua palavra produza milagres, libertação, transformação, produza vida, e que por ela sejamos renovados, exortados e edificados. Amém? Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, a gente percebe que coisas extraordinárias Deus realiza aqui na vida do profeta Elias, embora haja um intervalo de tempo entre um episódio ao outro, mas o fato é que os dias de Elias não foram dias fáceis, até porque Elias estava, como voz profética de Deus, confrontando com o sistema de governo humano que estava sendo manipulado por uma força espiritual da maldade sem precedente na história de Israel. Havia um espírito instalado de manipulação e controle. Havia estabelecido no governo humano um rei cujo nome era Acabe, e esse rei
ele se permitiu ser dominado por Jezabel, que consequentemente era uma mulher que possuía pactos e alianças com Baal, com o deus Baal, e com também Azera, dois tipos de divindade que ela quis introduzir em Israel, consequentemente levando a catástrofe espiritual. Então Elias se levanta nesses dias e, como homem de Deus, com coragem, destemidamente, ele começa a confrontar esse rei, ele começa a confrontar a nação, ele começa a mostrar para todo o povo que Deus está virado, que Deus não estava contente com aquilo, que Deus queria um posicionamento firme por parte de Israel. E esse confronto ele se deu, se culminou quando ele desafia os 450 profetas de Baal, os profetas de Azera, e a proposta era a seguinte: nós vamos clamar aqui, e o Deus que responder por fogo, esse é o Deus que nós vamos servir. Aleluia. Então não foi fácil para ele, porque como homem de Deus, ele estava enfrentando um principado instalado sobre a nação. Irmãos, quando o combate se dá aqui, olha, nesse campo, é mais fácil. Mas quando nós temos que lidar com uma batalha espiritual, aí vai requerer de nós mais consagração, mais oração, um esforço maior, um posicionamento de fé com firmeza e constância. O profeta chega a uma determinada situação em que ele diz o seguinte: só tem um jeito agora de mudar esse quadro, só tem um jeito desse rei, desse povo entender que Deus é Deus. Só tem um jeito, porque até então a economia estava uma bênção, estava indo tudo muito bem, todo mundo plantava e colhia, todo mundo tinha seus recursos, todo mundo estava tocando a vida de vento em popa, estava uma maravilha. Então havia uma vanglória estabelecida também sobre esse reino. Tudo estava bem, todo mundo tinha o que comer, todo mundo tinha no seu dia a dia garantido trabalho, salário, colheita. Então Elias decide fazer o seguinte: não, só tem um jeito agora, e eu vou fazer isso, porque eu sou homem de Deus, eu caminho com Deus, Deus me estabeleceu como profeta nessa nação, então eu vou abrir a minha boca. E ele chega diante do rei Acabe e diz: olha, rei, eu vou te dizer, é eu que estou falando agora, é segundo a minha palavra, a partir de hoje não cai orvalho sobre a terra e nem chove sobre esta nação. O texto está bem claro: segundo a minha palavra. Ou seja, o profeta fechou os céus. Não havendo chuva, não havendo orvalho, não tinha como ter colheita. O que se plantasse não ia colher. E a água, e os ribeiros, e a dependência da água para a vida, não ia ter. Quando o profeta faz isso, Deus se levanta e diz: ok, eu assino embaixo. Será que você conhece o Deus que você serve? Você tem convicção que Deus é capaz de carimbar a sua palavra? Aquilo que você abrir a boca e em nome de Jesus você falar, vai acontecer? Foi isso que Elias fez. Ele conhecia o Deus que ele servia, e o Deus que ele servia sabia quem ele era. E aí Deus olha e diz: tá bom, ok,
o que você falou aí, eu vou fazer. Só que tem uma coisa: a calamidade é iminente. Como a calamidade vai vir, então eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te esconder. Eu tenho um lugar de refúgio para você. Quem está conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando? Deus fala para o profeta assim: olha, Elias, está aqui, olha. Veio a palavra do Senhor a Elias, verso 2: retira-te daqui, vai para o Oriente, esconda-te. Ou seja, diga comigo, Deus preparou um lugar de refúgio para o profeta. Se você abrir a sua boca e ter coragem de liberar profetas, palavras de mudanças, ter coragem de proferir palavras poderosas para mudar as circunstâncias adversas, mesmo que seja no extremo. Elias entendeu que aquela palavra que precisou sair da boca dele era uma palavra extrema, radical. Ele sabia que ele também ia sofrer a consequência, mas Deus disse para ele: peraí, eu vou cuidar de você. Então, a partir do momento que você abrir a boca e profetizar com ousadia, com coragem, ainda que você esteja envolvido no contexto, Deus vai cuidar de você. Urabacanda, surabacai. Elias, eu tenho um lugar para colocar você. Sabe onde eu vou te colocar? Eu vou colocar você escondido. Eu vou levar você para o Oriente e vou colocar você ao leste do Jordão, junto ao ribeiro de Querite. Ou seja, ele profetizou que iria faltar água. Deus colocou ele junto às águas. Faltando água, faltando orvalho, que se plantasse não ia se colher, era iminente a calamidade. Vai para lá, Elias. E Elias foi. Quem sabe Elias foi pensando assim: bom, água para mim não vai faltar, e meu pão? O que eu vou comer? Aí Deus fala: Elias, preparei um garçom especial para você, que todo dia vai te levar pão e vai te levar carne. Que garçom é esse, Jeová? Corvos. Irmão, em outras palavras, urubu. Quando Deus quer agir, te esconder e cuidar de você em meio à calamidade, até o urubu vira garçom. Quem pode levantar a mão e adorar? Olha que coisa linda. Ele não precisou ir na padaria, até porque não tinha. Ele não precisou ir caçar. Olha, Elias, eu vou pôr você aí. Água tem, agora para você comer você vai ter que caçar. Não. Quem anda com Deus, quem faz a vontade de Deus, quem está caminhando pela fé, Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Você ouviu o louvor? Eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Deus cuida. A calamidade está instalada. A Bíblia não fala quanto tempo Elias ficou no ribeiro de Querite. Eu sei de uma coisa: todo dia, diga comigo, todo dia vinha urubu. Onde é que esses urubu arrumavam pão, gente? Não é da natureza do urubu pegar pão. O negócio de urubu é carniça. A natureza dele, ele foi feito, constituído para ser uma ave que faz uma limpeza. Carniça fede, sim ou não? Então a gente tem que glorificar Deus, que Deus faz tudo certo.
Fez o urubu para dar uma limpada na carniça ali, pro cheirinho, ó, mal vazar. Amém? Mas quando Deus quer cuidar daqueles que pertencem a Ele, Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele ordena ao que não é natural fazer o sobrenatural. Se eu fosse você, eu estava levantando a mão e glorificando. Todo dia. Não era pão bolorento, não era carne estragada, vencida. Era pão fresco, carne fresca. Elias comia e bebia. Aleluia. Uma vez só no dia, pastor? Não. Olha o que está escrito o texto aí. O que acontecia? Ó, versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne. Pela manhã, que maravilha. Deus não vai falhar com aqueles que têm ousadia de abrir a boca, não se conformar com aquilo que os seus olhos estão vendo. Não se conforme com aquilo que seus olhos estão vendo. Seus olhos podem dizer: não tem jeito, não tem como, está tudo muito difícil, não vai ter saída. Não importa aquilo que os seus olhos estão dizendo. Elias não se moveu por aquilo que os olhos dele via. Ele se moveu pela fé. Ele tinha convicção quem ele era. Ele tinha convicção que foi Deus que levantou ele como profeta. Ele tinha convicção que Deus carimbava as suas palavras. Ainda que seja necessário acontecer o pior, mas no meio do pior, Deus vai colocar você num lugar escondido. Ninguém vai te ver, ninguém vai te encontrar. Enquanto eles estão passando a calamidade, você está comendo pão todo dia, você está fazendo churrasco todo dia, você está bebendo água da fonte. Ei, camanaraçurabacaias. O tempo passou. Olha aqui, a Bíblia diz o seguinte: a água do ribeiro acabou. Olha como Deus trabalha. Quando a água do ribeiro acabou, os corvos não vieram mais. Por quê? Diga comigo: porque Deus iria agora conduzir o profeta para uma nova experiência. Elias, agora você vai ter que se levantar. Agora você vai ter que caminhar um pouco. Eu vou levar você para um outro local. Eu vou conduzir você para a cidade de Serepta. E eu já preparei uma mulher viúva que vai sustentar você, que vai cuidar de você. Agora, diga comigo, agora é uma nova experiência. Você está disposto a viver novas experiências com Deus? Você concorda comigo que enquanto ele estava no ribeiro e todo dia havia pão e vinha carne, não estava uma maravilha? Oh, uma maravilha. Todo dia, ó, pão. Todo dia carne. Todo dia água. Acabou a água. Corvos não vai vir mais. Agora levanta-te daí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus cuida, vela,
Mas chega um momento que ele diz: agora eu quero que você se levante, porque eu vou requerer mais fé de você. Eu vou agora conduzir você, eu vou tirar você da zona de conforto. Agora eu vou tirar você da zona de conforto. Levanta daí, vai para Serepta. Ele levantou e foi. Quando ele chega lá, na entrada da porta da cidade, tinha uma mulher apanhando uns gravetos. E aí Deus fala com ele: Elias, está aí a mulher que vai cuidar de você. Sabe qual foi a primeira coisa que ele pediu para aquela mulher? Quando ele chegou perto dela, o que ele tinha todo dia lá: água. Água. Mas peraí, não foi ele que profetizou que não era para chover, nem orvalho para cair? Foi. Mas Deus continua sendo Deus. E Elias sabia de uma coisa: assim como Deus cuidou de mim lá junto ao ribeiro de Queride, Ele vai cuidar de mim nessa situação. Eu estou indo para Serepta, eu não conheço essa mulher, mas se Deus falou, vai acontecer. Então ele se aproxima: é para você me arrumar um pouco de água. Ele já pediu, começou a pedir o que era escasso. Amém? Fale para quem está ao teu lado aí: Deus poderá te pedir algo que é escasso. Deus pode te pedir algo que você vai olhar e vai dizer: mas espera aí, Deus, vai me fazer falta. Espera aí, Deus, está em falta. Mas entenda uma coisa: Deus vai te pedir como um sacrifício. Essa palavra é profética, é para alguém que está aqui. Deus vai te pedir como um sacrifício. Você vai ofertar, mas você pode se preparar com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Olha, me dá um pouco de água. E também eu preciso de um pedaço de pão. A mulher olhou para ele e disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho, diga comigo, eu não tenho nenhum bolo. Eu só tenho uma coisa: um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. E sabe por que eu estou apanhando esses gravetos aqui? Porque eu vou lá para casa, eu vou pegar essa farinha, essa pouca quantidade de farinha, eu vou pegar esse pouquinho de azeite, eu vou aquecer, eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho. Nós vamos comer esse último pedaço de bolo e nós vamos morrer. Aí Elias olhou e disse: não, meu Deus não comete erro. O meu Deus não me mandou aqui para mim ver essa situação e ficar calado. Meu Deus não me tirou lá do ribeiro de Queride, onde eu estava sendo muito bem cuidado, para vir aqui passar fome junto com essa mulher. Não, Deus me trouxe aqui para mudar a história dessa mulher e essa mulher cuidar de mim. Amém? Mas ela tinha que dar o que lhe era escasso. Diga comigo, ela tinha que dar o que lhe era escasso. Ela não tinha que dar o que tinha de sobra. Ela não tinha que dar também o que ela tinha em abundância. Ela tinha que dar a única coisa que ela tinha.
Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Olha o que o profeta diz: não temas. Diga comigo: não temas. Vai, faze como disseste. Porém, olha aqui, olha só. Porém, você vai fazer primeiro o bolo para mim, e você vai trazer para mim aqui fora. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Porque Deus me trouxe aqui, porque Ele quer mudar a sua vida. Em meio a essa calamidade, em meio a essa situação que não tem orvalho, que não tem chuva, Deus me trouxe aqui. E se você entender isso e fizer primeiro para mim, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Assim diz o Senhor. Enquanto o céu tiver de bronze e não cair uma gota de água e não cair nenhum orvalho, nada vai faltar para você. Aquela mulher creu, gente. Ela acreditou, ela fez o bolo, foi lá, levou para o profeta. Ele comeu, ela comeu, o filho comeu. E quando ela voltou lá de novo na panela, tinha farinha. Quando ela olhou para a botija, tinha azeite. Era todo dia multiplicação, todo dia multiplicação, todo dia multiplicação. Quem sabe pessoas que estão aqui estão olhando preocupado. Quem sabe pessoas que estão aqui estão que nem aquela mulher, apanhando graveto, dizendo: agora é só o que resta. E Deus manda dizer para você: engano teu, engano teu. Receba a orientação de Deus, que a multiplicação vai vir. Receba a orientação de Deus, que as coisas vão mudar. Ô irmão, todo dia naquela mulher não tinha só bolo mais. Tinha bolo, tinha pão, que mais? Tinha rosca, tinha de tudo. Tinha azeite. Diga comigo: prosperidade em meio ao caos. Estava uma maravilha. Estava uma benção. Uma benção. Sabe por quê? Essa segunda experiência que Deus deu para o profeta, tirando ele da zona de conforto e levando ele para uma mulher que só tinha um pouquinho para comer, e no outro dia dizer: meu filho, não tem mais nada, agora nós vamos morrer de fome, agora vamos esperar a morte chegar. Essa era a situação que estava a vida daquela mulher. Aí Deus olha para a cidade de Serepta, olha para aquela mulher que estava numa situação de extrema pobreza, escassez. Olha para o profeta lá no ribeiro de Querite e planeja tudo. Você não está orando e dizendo: Deus, eu quero viver os seus planos? Tá ou não está orando assim? Tá ou não está orando assim? Quero viver os seus planos. Deixa eu te dizer uma coisa: os planos de Deus é meio maluco, hein? Os planos de Deus é meio doido. Os planos de Deus fogem da lógica humana. Então não se assuste quando os planos de Deus começar
ser estabelecido na tua vida, quando Ele pegar você pela mão e dizer: vai agora, vai caminhando agora, vai na direção agora, e você olhar com os olhos e dizer: não, mas não era isso que eu queria viver, não era isso que eu estava pensando. Só que não questione, compreenda como Elias compreendeu e diga assim: não, se Deus me trouxe até aqui, é porque Ele vai fazer alguma coisa. Se Deus me trouxe até aqui, é porque o impossível vai tornar possível. O mundo que tu és. Levante a sua mão, comece a adorar a Deus. Comece a glorificar. Feche os seus olhos aí. A vida daquela mulher mudou. A vida daquele menino mudou. A vida do profeta continuou debaixo dos cuidados de Deus. Em meio à calamidade, em meio a um cenário de céu de bronze, Deus continuou cuidando. Deus continuou cuidando. Deus continuou cuidando. Deus continua. Com você não vai ser diferente. Conosco não vai ser diferente. Nessa situação, nessa circunstância, Deus vai continuar agindo. Deus vai continuar trabalhando. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Quantos podem adorar a Deus e entendendo que foi uma palavra rema para a tua vida? Você veio buscar uma resposta de Deus. E Deus está te dando. Deus está te dando a resposta. Feche os seus olhos aí. Ela mandará sé. Recamanassúria cai. Urabaxerebacai.